Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Todos eles Deus deu a Abraão. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir que a palavra do Senhor que foi lida seja colocada como semente no nosso coração para nos abençoar e para fazer relembrado na nossa alma e na nossa memória que temos uma aliança contigo, aliança proposta pelo Senhor, apresentada por ti, sustentada por ti e que nos abençoa. Que a meditação dessa manhã venha nos instruir na palavra do Senhor de tal modo que nosso coração seja reconfortado, consolado e desafiado a andar nos caminhos do Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Gênesis 15 é um daqueles capítulos fundamentais da nossa fé nas Escrituras. É neste capítulo que Deus faz e executa com Abraão a sua aliança. E o que é a aliança? A aliança é dita em uma única frase: Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando nós dizemos que somos o povo da aliança, é isso que nós queremos dizer: que nós somos um povo que pertence a Deus e que Ele é o Deus que se oferece a nós para cuidar de nós, para nos conduzir, para nos governar e principalmente, como Ele disse para Abraão, para estar com Ele, para andar com Ele e para o abençoar. Quando nós falamos em aliança, o mais perto que nós chegamos de entender o
pacto que Deus fez conosco, é essa aliança de casamento que muitas esposas e muitos maridos têm aí no seu dedo, que foi colocada no dia do seu casamento, quando perante um pastor, se você ainda não estava na igreja presbiteriana ou outra igreja, ou na igreja católica, perante um padre ou um sacerdote, ou até mesmo aqueles que simplesmente se casaram no civil, perante um magistrado civil, perante um juiz. Naquele dia você fez promessas para sua esposa, você fez promessas para o seu marido, de que ambos pertenceriam um ao outro para o resto de suas vidas, e que prometiam ser fiéis e cuidar um do outro em todos os momentos, não só nos momentos de alegria, de vitória, de progresso, de prosperidade, mas também nos momentos de dificuldade, de falta de recursos, de enfermidade, de tristeza, de luto e de dor, quando essa viesse para dentro das nossas casas. A aliança conjugal que nós temos com as nossas esposas e as esposas com seus maridos, ela é fruto dessa aliança que Deus propõe para Abraão, de que ele vai pertencer a Deus e Deus irá pertencer a ele como o seu Deus, como o seu único Deus, a quem ele servirá e a quem ele proclamará o seu nome. O texto diz que esse encontro entre Abraão e Deus, ou entre Deus e Abraão, acontece depois dos acontecimentos, dos ocorridos nos capítulos anteriores. Se você voltar uma página, Gênesis 14, nós temos aquela prisão de Ló, quando ele foi levado cativo, a libertação de Ló por parte de Abraão e aqueles que viviam com ele, o encontro de Abraão com Melquisedeque, aquele que era sacerdote do Altíssimo, rei de Salém. E para quem não sabe, Salém naquela época era o nome de Jerusalém, que depois veio a ser a cidade importante para o judaísmo e também para nós cristãos. O fato é que muita coisa já tinha acontecido entre o chamado de Abraão lá em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos, e agora esse encontro com Deus aqui, quando ele já está com mais de 90 anos de idade. Deus lhe havia feito promessas de que ele seria uma grande nação, pai de numerosas nações, mas até o momento nada. Então Abraão pensava sobre essas coisas constantemente. Como é que é essa promessa, uma vez que o mais próximo de um parente que eu tenho comigo, porque Ló está separado dele já, é um Damasceno, uma pessoa que é síria, que nasceu na cidade de Damasco, que nasceu na minha casa, e que é para ele que eu vou deixar todos os meus bens, porque não tenho filhos. Deus vem e disse: olha, não vai ser assim. Você terá um filho nascido de você mesmo, um homem de 90 anos de idade. Sua mulher, por volta dessa época, tinha perto de 80, um pouco mais. E um pouco mais para frente, em 13 anos depois disso daqui, é que Isaac vai nascer. Portanto, ele estava aqui com 87 anos mais ou menos. A palavra de Deus diz que Deus veio conversar com Abraão. E este encontro com Abraão, ele é de uma intimidade tal que é marcante. Duas expressões do texto nos chamam a atenção. É a promessa de Deus a Abraão a respeito de quão numerosa será a sua descendência, e a pergunta de Abraão a Deus a respeito de como ele saberá que isso acontecerá. Se você observa aí no texto, quando Abraão manifesta sinceramente a sua dúvida a respeito da promessa de Deus, Deus lhe faz um convite que à primeira vista parece ser bastante romântico até. Deus diz para Abraão: vai lá fora, olha para o céu, olha quantas estrelas tem no céu. O texto já nos disse que aquela noite seria uma noite mais escura que as demais, e nas noites mais escuras, com o céu limpo, você vê bastante estrela no céu. Nós olhamos para o céu aqui em Goiânia com esse monte de luz ligada durante a noite, e essa luminosidade que vem da cidade atrapalha a gente ver o quanto de estrelas que tem no céu. Mas se você vai para o campo, vai para uma fazenda, onde a lâmpada mais perto está a 5, 6 quilômetros de distância, num dia de
sem lua e com o tempo claro, você fica encantado com a quantidade imensa de estrelas que tem no céu. E Deus diz para Abraão: contra as estrelas, se é que você consegue fazer isso. Não sei quantos de vocês já tentaram fazer, mas toda criança pequena, e eu fui uma delas há um tempo atrás, nós íamos lá para fora e começávamos 1, 2, 3, 4, 10, 500, 600 e pedia a conta 1, 2, 3, e a gente ficava tentando encontrar as estrelas. E Deus disse para Abraão, um homem já idoso, experiente: contra as estrelas, se é que você consegue fazer isso. Esse será o número da sua descendência. Deus faz um desafio para Abraão, ele que vive a eternidade, ele que se move na história, porque ele mesmo a decretou e ele mesmo a construiu. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele então diz para Abraão o que ele tem preparado para este homem que está sendo chamado a crer na sua palavra e a confiar nos seus mandamentos. Na conversa de Abraão com Deus, Deus diz para ele que essa vida dentro da aliança, do verso 1 até o verso 6, é uma vida movida pela fé. A palavra do Senhor, ela acalma Abraão e chama Abraão à fé, porque Deus vem a ele numa visão e diz em primeiro lugar para Abraão: não tenha medo. Quando Deus diz isso na Bíblia, e ele faz várias vezes, é para confortar o coração do servo dele, da serva dele, e para revelar o que ele tem preparado para essa pessoa um pouco mais adiante. A palavra de Deus, ela desperta a fé e ela muda as esperanças e até mesmo as expectativas que nós temos com respeito ao futuro. E a expectativa de Abraão, ela é meio sombria, porque ele olha para frente e ele não é Deus, ele não enxerga o que Deus vai fazer lá na frente, e ele só percebe um homem, um Damasceno, que administra as suas coisas e que trabalha como seu capataz. Deus diz: não será esse, vai ser outro. Conta as estrelas. Cada estrela do céu representa um que vai sair de você. Vai ser muita gente. Abraão terá o seu nome mudado lá no capítulo 17, de Abrão para Abraão, pai de nações, para pai de numerosas nações. É assim que Deus trata com ele. O que é interessante é a reação de Abraão logo após a promessa que Deus faz de que a sua descendência será como as estrelas do céu. O texto diz aqui que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, isso lhe foi contado, isso foi colocado sobre ele para a justiça. Essa é a primeira vez que a palavra imputação aparece nas Escrituras, e é também a primeira vez que essa frase vai surgir, para que depois o Novo Testamento, constantemente, quando vai tratar da justificação dos nossos pecados pela fé, remete a esse episódio de Abraão com Deus. Paulo diz em Romanos 4, e Tiago diz também na sua epístola, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado, isso lhe foi somado, isso lhe foi imputado para justiça. Tanto Paulo quanto Tiago citam essa experiência de Abraão, dizendo que o que justificou, o que trouxe a salvação para Abraão não foi algo que ele fez, mas foi algo que Deus prometeu fazer para ele. E tanto Tiago como Paulo aplicam essa promessa de Deus à mediação de Jesus Cristo na cruz. Justificados, pois, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós sabemos de cor e salteado o versículo 1 de Romanos 5, mas toda essa discussão ela começa lá no capítulo 3, verso 21, e ela passa pelo capítulo 4 de Romanos, onde Paulo gasta muitos versículos para falar a respeito da experiência de Abraão com Deus. O que foi que salvou Abraão? O que foi que justificou os seus pecados? O que foi que colocou Abraão dentro da aliança com Deus? Não foi algo que ele fez, não foi a sua vitória sobre os exércitos daquele homem que levou Ló cativo, mas foi o fato de que ele confiou, ele creu
na promessa que Deus havia feito para ele. É depois que ele faz a promessa e Abraão responde com fé, é que vem então a pergunta de Abraão: como saberei? Quando Abraão pergunta como saberei, não é um incrédulo duvidando da palavra de Deus, mas é simplesmente o filho querendo saber do pai o que vai acontecer. Já viu quando você viaja com seu filho pequeno? A viagem é mais ou menos longa, e aí quando chegou a 1/3 da viagem, ele começa: pai, está chegando? Pai, está chegando? E daí até o final da viagem, seguro com você, dentro do seu carro, confortavelmente protegido por um cinto de segurança, ele fica o tempo todo: pai, está chegando? Pai, está chegando? Ele quer saber. E Abraão pergunta para Deus: como saberei? A resposta de Deus é uma aliança. Faça uma aliança comigo. E aí ele manda que Abraão pegue esses animais, que depois vão ser os principais animais utilizados no sistema sacrificial de Israel. Abraão parte os animais ao meio, menos as aves, coloca, como você abre o animal, as bandas de frente uma para a outra, e espera para ver o que vai acontecer. Abraão não risca fósforo, Abraão não acende fogo, Abraão só enxota os abutres que estão ali querendo banquetear-se com aquela carne. Mas quando o sol se põe, a Bíblia diz que um fogo aparece no meio de todo aquele animal, aqueles animais mortos. Um fogareiro fumegante. E este fogareiro atravessa no meio daqueles animais. Era o costume, nos tempos antigos, quando uma aliança fosse feita, as pessoas ofereciam o sacrifício e ambos ofereciam juntos o sacrifício. É interessante que a aliança que Deus faz com Abraão aqui, Abraão só faz cortar os animais. Ele não tem poder de fazer aparecer fogo para acender a chama no meio dos animais. E é exatamente isso que faz no coração de Abraão o terror e o temor brotar. Como eu posso entrar em aliança com Deus assim? Poderoso, capaz de fazer tudo o que Ele quer, e eu não consigo mover uma palha para me equiparar, para me igualar a Ele numa aliança. É daqui que nós aprendemos que a aliança que Deus faz por nós é um pacto de sangue soberanamente administrado. Deus oferece um sacrifício para ficar bem claro que toda a nossa relação com Ele será mediada pelo sangue derramado daquele que Ele determinou, e aqui nós já temos uma pregação antecipada do Evangelho de Jesus Cristo. Só é possível entrar numa relação com Deus oferecendo e sendo alvo de um sacrifício que nós não podemos fazer e oferecer, mas que Deus gratuitamente, Deus graciosamente oferece por nós no nosso lugar. Então Abraão teme: como vai ser? E Deus realiza tudo. É um pacto de sangue e é soberanamente administrado. Abraão não faz nada, Deus faz tudo. Deus administra a aliança. Ele governa, Ele determina as fases, Ele determina as realizações, Ele determina tudo o que vai acontecer. E tudo isso é baseado no sangue do Senhor Jesus. Uma discussão anexa a isso é qual a diferença entre uma aliança e um testamento. As nossas Bíblias são conhecidas por Antigo Testamento e Novo Testamento. No entanto, a palavra que é traduzida por testamento, a sua melhor tradução é, na verdade, aliança. Antiga aliança e nova aliança. Palmer Robertson, ele diz: olha, um testamento é uma disposição de última vontade. Eu estou quase morrendo, então eu escrevo numa carta a relação dos meus bens e quem herdará cada um deles. Isso é um testamento. Uma aliança não é assim. A morte não está no final do testamento, a morte está no início da aliança. Você morre para todas as outras coisas, a fim de se concentrar naquele com o qual você entra em aliança. Logo, no caso do testamento, a morte vem por último, e a relação entre as duas partes é efetivada numa herança. Na aliança é diferente.
A morte vem no princípio da relação entre as duas partes, simbolizando o fator de maldição potencial da aliança. Aquele que não entrar com a sua parte, não experimentará as bênçãos e as promessas da aliança. Qual que é a nossa parte? A nossa parte é crer, e isso nos será imputado para justiça. A nossa parte é obedecer, e isso será colocado como bênção sobre as nossas vidas. Então eu quero concluir essa breve meditação dizendo algumas coisas mais. Primeiro, que nesse encontro entre Deus e Abraão fica claro que na aliança Deus entra com muito mais do que nós. Ele nos oferece muito mais. E aqueles que entram nessa condição de aliançados com Ele, de comprometidos com Ele, vão gozar e experimentar todas as suas promessas. O Deus é o Senhor da aliança, mas a aliança também é do Senhor. Deus não permite alterações no meio do caminho. Deus não aceita reinterpretações à medida que o tempo passa. A aliança sempre será a mesma. Eu sou o teu Deus, você é o meu povo. É assim que Deus se relaciona conosco todo santo dia. Nós pertencemos a Ele como povo. Ele pertence a nós como Deus que salva, que perdoa, que abençoa e que nos acompanha por todo o caminho. Há uma expressão no texto que não pode passar despercebida. O texto diz que naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Ele creu na palavra de Deus, Deus fez aliança imediatamente com Abraão. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós fé. Fé que é confiança, fé que é descansar na promessa, fé que é não desviar os olhos para ver todas as dificuldades ao redor, fé que é entregar todo o nosso caminho ao Senhor e confiar nele todos os dias da nossa vida. A promessa que Deus faz a Abraão não é só para ele, é para ele e todos os seus descendentes. E Paulo diz em Romanos, e Tiago diz em Tiago, que nós nos tornamos descendentes de Abraão por meio da fé. Paulo também diz isso em Gálatas. Nós entramos nessa promessa como filhos adotivos do pacto, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Nós que não éramos povo, nós que não fazíamos parte da aliança, nós que não conhecíamos a Deus, nós que não sabíamos nada a respeito de todas as questões das promessas que Deus tinha feito a Abraão, por causa de Jesus Cristo e do que Ele fez na cruz, passamos a herdar tudo isso com o crente Abraão. E por fim, o texto diz que desde já Abraão está com Deus dentro da aliança. Existe um momento nas nossas vidas em que nós estávamos fora da aliança e de repente, porque algo aconteceu, nós fomos colocados dentro da aliança. Que momento é este? A Bíblia diz que este momento é quando nós ouvimos falar a respeito de Jesus, arrependemos-nos de todos os pecados que temos cometido e confiamos que a morte de Jesus naquela cruz perdoa, purifica e limpa todos os nossos pecados diante de Deus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça. Essas não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Quando que de repente eu não era filho e agora passei a ser filho? Quando, diz João capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não eram, foram feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado para a justiça. No momento em que você crer em Deus, isso, por meio de Jesus Cristo, lhe será contado como justiça na presença de Deus. Não o que você fez, mas o que Cristo fez por você, e agora você está aceitando como para si. Vamos orar? Deus, nós queremos pedir que a palavra do Senhor, que é a verdade, caia no coração de cada irmão, de cada irmã aqui presente, como semente da boa nova do Evangelho, que perdoa, que limpa, que lava, que tira de nós aquilo que nos aflige, nos escraviza e nos afasta de Ti. Vem visitar cada mulher aqui presente, vem visitar cada homem aqui presente, com a Tua graça, com o Teu Espírito, com a Tua aliança. E aqueles, Senhor Deus, que não conheciam nada a respeito da aliança, pela Tua graça, pela obra do Teu Espírito, traga estas para dentro dessa aliança de amor e de eterna salvação por meio de Jesus Cristo contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus.